Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula de língua portuguesa referente ao dia 29 de setembro de 2020 e nós vamos trabalhar com a correção das páginas 66 a 68 que nós vimos na videoaula de ontem e com o conteúdo repetição de palavras das páginas 71 a 73, certo? Vamos lá então. Aqui na página 66 vocês tinham que colocar trechos do texto que comprovassem que o rei era mimado e teimoso. Então nós temos aqui, todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Obrigou todos os súditos a amontoar seus móveis. Então aqui são trechos, tá, gente? Isso daqui é só uma sugestão também. Se vocês colocaram algo diferente, não tem problema, tá? Na página 67, era para vocês organizarem os fatos de acordo com a sequência que eles aconteceram lá no texto, né? Então, a ordem correta aqui é 3, 1, 4, 6, 2 e 5. A número 3 era para vocês desenharem o final da história, né? Então, essa ilustração deve ter o quê? Uma pilha de móveis desmoronando, caindo, né? E o rei caindo lá de cima, certo? Página 68. Aqui vocês colocariam a fala do rei após ele cair dessa torre aí. O que ele diria aos súditos, né? O que vocês acham que ele deve dizer aos súditos? Essa é pessoal, tá? A opinião de vocês. A número 4, ela traz como pessoal também, no entanto, gente, ela se encaixa como humor. Por quê? Porque suspense é quando tem alguma coisa sobre mistério, não está falando nada sobre mistério, né? E encantamento é sobre mágica, né? Não tem nada mágico lá, né? Fala só sobre um rei mimado. Então, ele se encaixa mais como humor. Por que é humor? Porque ele está fazendo birra igual uma criança e no final das contas ele acaba caindo, despencando lá daquela pilha de móveis que ele estava teimando com todo mundo, né? Então, acaba sendo engraçado isso. Então, é humor, tá bom? Página 71. Análise e reflexão sobre a língua, gramática, repetição das palavras. Releia o trecho inicial do texto. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua fica longe de todos nós, até mesmo dos reis. Observe que, em vez de escrever 2 vezes a palavra rei, o autor usou outra palavra para substituí-la. Localize-a no quadro acima e pinte-a com lápis de cor colorido. Então, aqui, antes da correção, façam somente com lápis de escrever mesmo, tá? Circula com lápis de escrever aqui. Depois da correção, vocês passam o lápis de cor, tá bom? A número 2. Agora, leia em voz alta outro trecho da história, em 2 versões, a original e outra adaptada. Versão original. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. O rei mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. O rei pensava que subindo no topo da torre, o rei alcançaria a lua. O rei mandou chamar vários construtores e todos diziam ao rei a mesma coisa. Para discutir com a turma, que diferença você observa entre as 2 versões? Qual delas lhe parece melhor? Por quê? Então você vai dizer primeiro qual que é a diferença entre a versão original e a adaptada e qual que parece melhor para você. Por quê? São 3 perguntas aqui. Qual que é a diferença? Qual delas é a melhor e por que vocês acham que é essa versão que é melhor? Uma das 2 é melhor, vocês vão me dizer por quê. A letra B. Observe apenas a versão adaptada, essa daqui. Você acha que é preciso repetir tantas vezes a palavra rei ao longo do texto? Explique. Então vocês vão dizer se é necessário repetir tantas vezes assim a palavra rei, sim ou não e por quê, tá bom? Lá na página 72. No momento da história, os súditos dizem ao rei: Majestade, é impossível fazer uma torre dessa altura. Pinte a palavra que os súditos utilizaram para se referir ao rei. Você conhece outra palavra que também poderia ser usada por eles? Então aqui vocês vão dizer qual que é a palavra que substitui o rei e se há uma outra palavra que eles poderiam utilizar para se referir ao rei, tá? Lembrando que não é para usar o lápis de cor, faz a lápis primeiro, depois da correção vocês utilizam o lápis de cor, tá bom? Número 4. Acompanhe mais um trecho da história. E o rei gritava:
Impossível é uma palavra proibida neste reino. Eu quero a torre e ponto final. Até que um carpinteiro lhe falou: Majestade, e se empilharmos 1000 móveis? Acho que alcançaremos o céu. Aqui vai um super desafio. Que palavra o autor usou nesse trecho para não repetir a palavra rei? Pinte-a e confira a resposta com o professor. Então, vocês vão circular e depois eu passo a correção para vocês, tá bom? Número 5. Você já percebeu que a repetição das palavras num texto pode deixá-lo pouco atrativo para o leitor? Não é mesmo? Também aprendeu que alguns recursos utilizados na escrita podem evitar essa repetição. Eles estão reunidos no quadro a seguir. Então, aqui nós temos o que nós utilizamos para evitar essas repetições, né? Uso de palavras que podem substituir os nomes ele e lhe, né? Então, nós temos essas duas palavrinhas que podem substituir nomes. Uso de palavras sinônimas, ou seja, palavras que possuem o mesmo significado. Majestade. E omissão de palavras. Mandou construir, pensava que, em vez de o rei mandou construir e o rei pensava que, e etc. Quando nós falarmos em omissão de palavras, nós estamos falando simplesmente em retirar palavras, tá? Nós não mencionamos a palavra daí. Então, em vez de eu ficar falando o rei mandou, a gente fala só mandou construir, certo? Página 73. O texto a seguir é o início de um conto do folclore norte-americano. Nós o modificamos um pouco para que você coloque em prática tudo o que aprendeu nas últimas atividades. Para começar, localize com lápis colorido o termo que se repete várias vezes no primeiro parágrafo. As 7 corujas. Eu irei ler esse texto para vocês na minha apostila, porque aqui está bem miudinho, tá bom? Há muitos anos, em sua casa, que ficava no meio de uma floresta, 7 bruxas resolveram dar uma festa. As 7 bruxas prepararam tortas, pães e doces. E depois, as 7 bruxas se reuniram na sala para inventar as piores mentiras que pudessem. Quando a festa estava no auge, um estranho bateu à porta e disse: Por favor, deem-me um pouco de comida, estou morto de fome. As 7 bruxas, porém, detestavam fazer caridade. Apenas riram do homem faminto e responderam: Saia daí, seu bobo, você está ficando louco? Então agora vamos lá para o que vocês farão. Agora reescreva esse trecho usando todos os recursos que você conhece para eliminar a repetição de palavras. Veja o quadro da página anterior. Então aqui vocês vão marcar as palavras que se repetem lá no primeiro parágrafo, certo? E daí vocês vão reescrever o trecho, ou seja, somente o primeiro parágrafo, né? Tirando as repetições que tem lá, tá bom? Fazendo o que for necessário para que o texto fique mais atraente. Será que você já desconfia da relação que existe entre as 7 bruxas e o título da história? Peça ao seu professor que leia o final desse conto. Depois, durante a correção, eu leio para vocês o final desse conto, tá bom? Então, dessa forma, finaliza a nossa videoaula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!